Olha, quando surge o Alviverde, eu surjo aqui, você sabe, trazendo tudo do Verdão. E o Paulo Massini falou algo aí do Palmeiras que você precisa ver. Mas antes de ver isso, vamos fazer aquele ritualzinho aí, ó. Porque vale, é muito importante aí para divulgar os vídeos cada vez mais. Você tem que dar o seu like. Clica nesse positivo para cima aí e mande o seu comentário também. Manda aí o seu Avante Massini, se você curte os comentários do Massini. Vamos ver aí o que ele falou. Na vitória do Palmeiras, uma boa vitória diante do ótimo Red Bull Bragantino, Otero. Eu gosto do Flaco Lopes, um jogador que deveria ter até mais tempo, mais espaço no Palmeiras. Tem qualidade. O jogo foi bacana, médio, né? O Palmeiras criou chances? Não. O Bragantino também? Uma ou outra, né? O Lomba, né, que foi assim tão acionado. Nossa, Lomba garantiu a vitória do Palmeiras. Não, o Red Bull foi menos ao ataque do que já vimos em temporadas anteriores, 2023, por exemplo. O Palmeiras teve um controle da partida, um controle que eu digo é o seguinte, não é que jogou quando quis, não, esteve ali de boa, né, sempre de olho no Bragantino, fez o gol no final, felizmente um jogo sem polêmicas. Entendi o que quis dizer o Abel Ferreira, ao falar que o Carpini me conhece mais do que eu a ele, porque ele tem, embora sejam jovens, o Abel já tem um pouco mais de rodagem do que o seu colega e adversário de final de semana. Para mim é jogo enroscado, hein? Eu sei que ainda não é para dar palpitão, não. Eu faço isso na quinta ou na sexta, não é? Agora, interessante ele exaltar o comportamento de reservas de jovens que foram chamados para o duelo desta quarta-feira. E é disso que o Palmeiras provavelmente precisará em muitas ocasiões em 2024, com jogos pela Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, o próprio estadual e outros torneios dos quais participará. Ou seja, para o Palmeiras é bom começar assim a temporada, né, com 3 vitórias enfileiradas, porque isso também vai dando até mais moral para jogadores que já têm bastante autoconfiança. E não é também algo para preocupar demais o Bragantino, não tem rendido até agora nos jogos em casa. Calma, que o Bragantino, quando a gente menos esperar, estará aí aparecendo para incomodar adversários, rivais importantes, seja no estadual, seja no Campeonato Brasileiro. E devolvo para você, Alex, porque hoje a recomendação da nossa chefia, como é que é? Pique do rádio. Pega a bola, faz uma firula e devolve. No Pique do Rádio aprendemos com Oscar Ulisses, na Rádio Globo, né, Antero? Claro. Oscarzinho, o grande Oscar Ulisses ligado aqui no Sport Center também. O importante nesse início, né, Elton, é o Abel girar o elenco e olhar aí para essa temporada que será longuíssima. Eu tenho observado, Tseng, os times que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, né, principalmente aqueles que vão, durante a Série A, também ter Libertadores, Copa Sul-Americana, maioria absoluta, né, poupando jogadores, rodando o elenco, porque é necessário, né, você conhecer melhor o seu grupo, alguns técnicos começando o trabalho, outros tendo novos reforços. No caso do Palmeiras, poucos reforços, né, o Aníbal Moreno, que é um jogador que está tendo aí mais sequência, até eu acho natural que tenha mesmo, porque é um jogador que precisa entender melhor a engrenagem do time do Palmeiras, mas na maioria dos times a gente tem visto esse elenco sendo rodado. O Abel Ferreira teve um dia menos de trabalho ou de descanso, né, em relação ao São Paulo, e por isso olhou para esse jogo e disse, opa, é o Bragantino, é um time que traz dificuldades, mas pensando numa decisão, numa disputa de taça, é lógico que ele vai olhar mais para frente do que para o presente, né? E acabou fazendo isso, mas foi um time equilibrado, né? Venceu o jogo,
primeiro tempo até a gente viu um equilíbrio maior. No segundo tempo o Palmeiras venceu, mas o Bragantino para mim foi melhor. O campo pesado também, isso impactou no jogo, apesar da bola ter rolado, né? Mas choveu bastante em Bragança Paulista, isso impacta muito. Mas foi um Palmeiras que utilizou o Caio Paulista na segunda linha, né? Com o Vanderlan fazendo a lateral esquerda, muitas vezes um 4-4-2 com o Breno Lopes, e aí falando do primeiro tempo, né? O Breno Lopes com o Luiz Guilherme de maior movimentação, o Breno Lopes que não é um centroavante, mas é um jogador que ficou um pouco mais no centro da área, fazendo essas movimentações laterais. Foi o que ele tinha em mãos, pensando num jogo equilibrado, e conseguiu resultado também, mas olhando para o futuro, né? Um futuro próximo, um clássico e uma disputa de taça já com menos de um mês de temporada. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Red Bull, Bragantino e Palmeiras. Tava um jogo xoxo. Palmeiras entrou, o Abel Ferreira escalou o time totalmente reserva, poupando já para a final da Supercopa domingo contra São Paulo. Jogo fraco, sem muita emoção. Mas aí é o Palmeiras do Abel Ferreira, né? Mesmo com o time reserva, né? Molecada, enfim. O Palmeiras vai lá e caixa. Aos 43 minutos do segundo tempo, Flaco Lopes faz um gol de cabeça. Essa é uma coisa impressionante que acontece com esse time do Palmeiras, seja time titular, time reserva. É um time que às vezes pode até chegar pouco no gol, mas quando chega faz. Então, olha, domingo nós vamos ter um jogaço, hein? Porque o São Paulo tá bem pra caramba e o Palmeiras é o Palmeiras. Deixe o seu like nesse vídeo, não esqueça disso. O seu like faz esse conteúdo se propagar ainda mais pelo YouTube, aumenta a audiência do nosso canal e, obviamente, a gente ganha muito mais espaço para você também participar ainda mais conosco por aqui, a sua interação sempre muito importante. Portanto, like aqui nesse vídeo para falar da vitória do Palmeiras sobre o Red Bull Bragantino pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. Vitória importantíssima, não só pelo peso hoje que tem esse jogo, 2 adversários de Série A de Campeonato Brasileiro e um Bragantino que na temporada passada até chegou a flertar com o título nacional, mas também porque para o Palmeiras o jogo era tratado em segundo plano, haja vista que nesta semana a equipe está completamente focada na Supercopa, o jogo do próximo domingo, o clássico contra o São Paulo, lá no estádio do Mineirão em Belo Horizonte. Por isso, o Abel Ferreira colocou em campo um time reserva para tentar dar rodagem ao elenco do Verdão, descansar os jogadores principais, tirar um pouquinho desse peso do jogo contra a equipe do Bragantino, mas ao mesmo tempo testar alguns atletas para quem sabe surpreender numa hipotética escalação no final de semana, que eu acho pouco provável, mas dar confiança a jogadores que possam também entrar no decorrer desse jogo diante do São Paulo e, por que não, ganhar uma casca decisiva. E isso aconteceu em Bragança Paulista. Um Palmeiras que, acredite se quiser, jogou em muitas partes do jogo melhor que o Bragantino, que estava com a sua formação titular, com o que tem de melhor, o Palmeiras com time reserva e sem sustos. Tudo bem, uma bola aqui a colar na equipe do Bragantino, com o Elinho, com infiltrações ali do Luan Cândido, que fez uma boa partida, mas no conjunto da obra, a dupla de volantes Fabinho e Aníbal Moreno, que este já está sendo chover no molhado em elogios pela torcida e pelas participações em campo, ela não deu qualquer tipo de espaço. Até os laterais jovens da base, que são criticados, né, o lateral direito Garcia e o Vanderlan, fizeram uma partida na medida do possível segura. A dupla de zaga, até em algum momento no primeiro tempo, acabou o Luan espanando uma bola que deu um susto, mas também não correu nenhum tipo de risco que se pudesse dizer que, nossa, o Palmeiras sofreu para ganhar de 1-0. Não, partida segura, time como é reserva desentrosado, mas ainda assim sem bola, com boa orientação. O garoto John fez uma partida
de ótima recomposição, de muita personalidade. Falta ele aquele ajuste técnico para melhorar fundamentos. Teve até uma bola no primeiro tempo para abrir o placar em favor da equipe do Palmeiras e acabou tomando a decisão errada. Luiz Guilherme correndo muito e pensando pouco, tem que ajustar essa rotação também para ganhar a confiança do próprio técnico Abel Ferreira, mas o que fez o Palmeiras vencer o jogo no segundo tempo, principalmente as entradas do Flaco Lopes, do Gabriel Menino e do Richard Rios. Por quê? Porque o Aníbal Moreno passou a ser apenas o primeiro volante e simplificando a organização, e o Richard Rios se infiltrando entre a linha intermediária da equipe do Bragantino para confundir a marcação. O Flaco Lopes saindo como uma espécie de um falso 9, ele não foi centroavante, ele foi um jogador que atuou entre a linha intermediária e a última linha do Bragantino, então isso fez com que o balanço da zaga do Bragantino se abrisse mais para tentar caçá-lo, e obviamente o Gabriel Menino dando suporte aqui no lado direito ao Garcia e também encontrando o corredor para atacar a lateral esquerda do Fabinho Capixaba. Então esses três caras mudaram o panorama do jogo. E que bom, dois jogadores que eu particularmente critico ferrenhamente, o Richard Rios e o Aníbal Moreno. Aliás, Aníbal Moreno não, e o Flaco Lopes. Não, Aníbal não, esse eu gosto bastante. Mas o Richard Rios e o Flaco Lopes, por falta às vezes de intensidade, por falta às vezes de personalidade, por falta de espírito brigador, e eles tiveram nesse jogo contra o Bragantino. Tanto é que o gol do Palmeiras nasce numa jogada em que o Naves dá um passe em profundidade pro Gustavo Garcia, lateral direito, cruzar e o Flaco Lopes fazer o gol de cabeça, mas o gol não se resumiu a isso. O gol se resume ao Richard Rios, que ataca o espaço do adversário. Com isso, o Naves, ele tem duas opções para dar a bola, tanto pro Rios por dentro como pro Garcia por fora. A zaga do Bragantino acompanha o movimento do Richard Rios e o corredor se abriu pro lateral direito da equipe do Palmeiras. E o Rios, ele vai atacar o primeiro pau, a zaga do Bragantino vai em cima dele, a bola passa por todo mundo no belíssimo cruzamento, na ótima leitura do Garcia e na cabeça do Flaco Lopes. Então, quando vale o elogio, vale o elogio. Parabéns ao Richard Rios por essa ótima movimentação e também a perspicácia do Flaco Lopes no cabeceio. Que continue assim. E o Palmeiras, claro, com isso, com essa vitória, ganha. E através desse bom jogo desses jogadores, boas opções para o jogo diante do São Paulo no final de semana, que vai ser uma grande decisão de Supercopa. As duas equipes vêm em alta, o São Paulo de ter quebrado o tabu de nunca ter vencido um clássico contra o Corinthians na Neoquímica Arena, o Palmeiras de com o time reserva ter vencido os titulares do bom time treinado pelo Pedro Caixinha, que não andou em campo, e obviamente o espetáculo promete fortes emoções lá no estádio do Mineirão. Vitória para fortalecer ainda mais um elenco do Palmeiras, que às vezes até é carente de jogadores mais decisivos, mas que quem sabe com vitórias como essa não pode fazer surgir boas opções ao treinador português. Mas é muito completamente óbvio que o Palmeiras já hoje se preparou, né, para o jogo. Claro, o time titular não viajou, muitos nem viajaram. Então, por isso que ele manteve durante 60 minutos praticamente toda a galera que não vinha jogando. E a gente também, cara, tem que entender. Quer dizer, vocês não têm que entender nada, é minha obrigação entender que a pré-temporada é o quarto jogo, depois de 15 dias, né, de férias e tal, depois de um mês de férias, que 12, 13 dias de treinamento, 15, vão lá, 20, sei lá. Beleza. É preciso ir rodando, ganhando ritmo. Esse jogo foi um jogo muito importante, um teste muito importante. Porque a gente, no geral, a gente tem mania de menosprezar o adversário. Só que o Red Bull Bragantino foi o quinto colocado do Campeonato Brasileiro, sexto, né? Enfim, quinto ou sexto. Cara, é um time de Série A, é um time, não é o Novo Horizontino, não é o Mirassol, não é o Água Santa, não é a Ponte Preta, não é o Guarani, não é um time de Série B. É um time de Série A, cara, entendeu? E que tem uma puta estrutura, uma baita de uma estrutura, sabe? Então eu gostei bastante do resultado, eu gostei de alguns jogadores especificamente, mas mais do que isso, Neném, é cascudo esse time.
tá? Esse time é cascudo, esse time é trabalhado, esse time é bem treinado, o time não se desmancha, mesmo sofrendo um pouquinho, sofreu principalmente no segundo tempo um pouco mais, dos 25 minutos do primeiro tempo também, mas, cara, eu digo para vocês, eu gostei, no geral, do que eu vi. Agora, a gente pode fazer uma análise individual, a gente pode fazer uma análise dos jogadores, a gente pode fazer uma análise individual do time hoje, mas coletivamente o time mostrou, cara, coletivamente o time mostrou muita variação, se adaptou à mudança do Caixinha, se adaptou às mudanças táticas do jogo, foi se ajustando, né? Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, obrigado pela presença, deixa o like, se inscreva no canal. É incrível mesmo, tá? Incrível. Esse time do Palmeiras, para mim, né, consegue se adaptar às situações mais inóspitas, né? Mas o time poderia ter perdido hoje, poderia ter até ter perdido, mas jogou bola, competiu, brigou, marcou bem. Olha, cara, uma coisa muito interessante de ver esse modelo, esse momento do Palmeiras com o Abel Ferreira no comando. Agora, eu digo a vocês, as perguntas são normais da coletiva, a galera quer que ele fale do jogo contra o São Paulo, é óbvio que ele não vai falar. Ele é muito inteligente. Então, não falou, não abriu nada, falou, vou pensar só amanhã. Não é verdade isso. Não é verdade porque eu trago informação para vocês. O time que vai jogar domingo, a maioria dos jogadores trabalharam hoje, tá? E é isso. O que você achou dos comentários dele, hein? Mancini arrepia ou não arrepia? Às vezes nem tanto, né? Mas o interessante temos aí a final no domingo contra o São Paulo. O São Paulo que venceu o Corinthians na Itaquera pela primeira vez no meio de semana, vai aí confiante, vai no gás para enfrentar o Verdão no Mineirão. Do Mineirão também, o Verdão também vai no gás, porque venceu fora de casa o Red Bull. Os dois venceram fora de casa, os dois venceram times de primeira divisão do Brasileirão. E vamos ver, né? Só temos uma pergunta a fazer. Quem vai mais longe do Brasileirão? Corinthians ou Red Bull Bragantino? Eis a questão. Comenta aí, eu quero ver a sua resposta. O que você acha, hein? Será que vai o Corinthians mais perto do campeão? Ou será que vai o Red Bull mais perto do campeão? Você acredita que algum deles será o campeão do Brasileirão? Avante palestra!